Bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, aqui hoje outra vez com o Padre Nuno, Padre Menda, aqui da Paróquia de Cascais. Estamos já em meados do mês de novembro, o mês das almas. Nós demos assim os primeiros episódios deste mês a falar um bocadinho sobre isso, para as pessoas terem cada vez mais consciência e boa devoção. Mas entretanto tivemos o verão de São Martinho, também é assim um momento alto na semana dos seminários, também falámos sobre isso, mas tivemos o verão de São Martinho. Participaste assim em alguma coisa assim mais típica desta festa? É engraçado, no outro dia perguntaram-me se íamos fazer alguma coisa na paróquia assim de São Martinho, e eu primeiro disse que não, mas depois fui-me a perceber que fui a dois eventos de São Martinho, um deles na Kairos, aqui a escola católica que temos cá na paróquia, em que fizeram uma fogueira gigante, mas literalmente gigante. Assim, Cuidado, não sei se isso é crime, pode-se fazer? Tinha licença? Tudo planeado, boa. Lá com as pessoas que cuidam das florestas lá a observar, boa. com perímetros de segurança, sim. Ninguém estava lá em cima. E foi... Mas o que é que a fogueira tem a ver com o São Martinho? Isso não é o São João? A gente salta à fogueira. Na verdade, no meu tempo era... Nós começámos a dar a bênção do fogo e roubámos essa bênção da fogueira de São João. Exatamente. Também. Então, a bênção do fogo foi a bênção de São João. Trouxemos, que é uma bênção de uma coisa que de facto também gera convívio, portanto faz parte. É engraçado que isto eu também não sabia bem, não é? Mas quando temos de dar uma bênção nestas coisas temos de ir pesquisar um bocadinho a história e tudo mais. E antigamente, como o São Martinho foi tão importante na evangelização da Gália, portanto ali na zona de França, havia 7 dias de festa, era toda uma oitava à volta de São Martinho, e claro que com esta grande gratidão por aquele que evangelizou a região. E nós transportámos essa festa agora também para o São Martinho, cá para estes lados. Mas havia castanhas ao menos? Tinha tudo, tinha castanhas, tinha... marshmallows. Como aquilo é uma escola internacional, também importaram muitas tradições de muitos sítios, assim, vinho quente com mel, só para os adultos, claro. O que é que havia mais? Bebeste isso? Sim, bebi. E era bebível? Por acaso até fiquei bastante surpreendido, que de facto era bastante bom. Vinho quente, eu também não reagiria bem à partida, mas deram para a mão e tive de dizer que sim, pronto, e que era uma especialidade e tudo mais, e tinha sido ele que fez, então pronto, vamos experimentar. Não experimentem isso em casa, se faz favor. E depois foi um convívio comunitário muito engraçado, que não foi só gente da escola, mas amigos que também foram lá, e é sempre um momento bom de construção de comunidade, muitas conversas engraçadas que se desenvolvem nestes eventos assim simpáticos, e pronto. Houve música, houve castanhas, houve fogo na fogueira. Boa. E esse foi o primeiro São Martinho onde eu estive, que antecipámos, foi na véspera do São Martinho, foi no dia 10. No dia de São Martinho tivemos o Magusto no seminário de Caparide. Este ano também fez um Magusto assim aberto. Primeiro sábado foi para os jovens. Mas não houve um Magusto dos seminários ou isso foi no primeiro fim de semana? Normalmente costuma ser o Magusto dos seminários neste fim de semana, mas este ano acho que foi ao contrário. Foi primeiro, tiveram... Magusto dos seminários na primeira... Sim, o tradicional jogo de futebol que eles fazem entre seminários em Penafirme, e depois este aqui já foi nos seminários em si, e Caparide fez então, tomou esta iniciativa de fazer um Magusto aberto, onde tinha festa e pronto, também assim um arraial. E depois ao mesmo tempo tinha adoração e confissões. Agora tem uma nova capela, que é a Capela do Moinho, onde tinha lá o Santíssimo exposto, e as pessoas iam rezar e confessar-se, pronto, e depois tinha festa também. Era ali um misto de festa e adoração que aconteceu no seminário de Caparide. Foi muito engraçado. Muitos grupos de jovens aqui da Vigararia, de Carcavelos, de Abóbeda, daqui de São João do Estoril, muitos foram lá e era assim um ambiente simpático. E claro que para os seminaristas foi sempre bom acolher. E no dia a seguir tiveram outro Magusto, no domingo, que foi para as famílias, foi assim mais alargado. Também foste? Não, então isso não tenho o dom da ubiquidade para estar em todos os sítios. Ainda, vais ver que vais desenvolver esse dom. E domingo foi um dia de loucura que foi, já nem lembro bem o que é que aconteceu, mas sei que foi batismos, logo a seguir à missa de 12h30. E depois eu fiz o outro da tarde. A essa hora tive equipa de casais. E depois foi Jeep, que em Jeep também tivemos adoração e confissões. E depois missa das 7h15, portanto o dia não parou desde as 9 da manhã até ao fim do dia. Muito bem. E o Padre não teve Magusto? Não, por acaso castanhas só mesmo lá em casa, mas sim, mas foi um fim de semana marcado
por batizados, por atendimentos de pessoas, mas batizados assim de algumas famílias assim mais próximas, que fez com que fossem horários diferentes, em sítios diferentes. Às vezes nós também, pronto, somos pastores, temos que ir à busca das ovelhas e temos que ir também para onde elas encontram o pasto ou o repasto. Por isso foi um fim de semana muito bem passado, festivo, alegre, emotivo, até porque boa parte dessas duas famílias, dos batismos, tinham a memória muito viva ainda de alguns entes queridos que partiram assim de uma forma inesperada e dorida. Por isso foi assim o primeiro, assim, um grande momento assim, familiar, assim também de festa e de emoção. Por isso foi muito bonito, foi bom, foi intenso. Sim. Muito bem, então e hoje? Hoje o que é que estás para aqui preparado? Que eu não percebi nada. É que é engraçado, hoje não trago rigorosamente nada. Não trago nada. Mas e o Pato também não traz nada. E vai ser uma coisa completamente imprevisível. Mas temos aqui agora à nossa frente o Pedro Sousa, que ele é que preparou tudo desta vez. Ele é que nos vai apresentar o que é que vai ser o episódio 2, que também não fazemos ainda bem ideia. Demos-lhe a rédea solta, totalmente solta, e pronto, a única coisa que marcámos foi o dia da gravação. De resto, estamos aqui um bocadinho às aranhas. Pedro, então apresenta lá o Pedro, que é mais da tua geração. Ele pertence aqui à nossa comunidade paroquial de Cascais, já há algum tempo também colabora connosco aqui na animação dos nossos grupos de jovens. Ele e a sua esposa, Maria. Sim. Os pequeninos também daqui um bocado também já começam a fazer isso também, mas pronto, apresenta-o lá. Sim, então estudou gestão na Universidade Católica, porque eu acho que nós chegámos a cruzar-nos ainda, não chegámos? É possível, ligeiramente, há missões ou coisas assim do género, mas não sei se... Eu não sei se totalmente, porque eu sei que a Maria foi chefe de missões e eu nunca fui súbdito, entre aspas, da Maria. Não me lembro disso. Mas o Pedro foi e é. Eu fui e sou, exatamente, e continuarei. Eu esqueci bem. Aliás, até tem uma história engraçada que tem a missão país no meio, não é? Sim, é isso. Ou seja, conhecemos lá, porque eu era caloiro quando entrei na Católica. Sim. No primeiro ano era caloiro, fiz missões e a Maria era chefe-geral. Por isso, e foi aí que nos conhecemos. Geral. Sim. Portanto, foste súbdito da Maria desde o primeiro momento. Tal e qual. Boa. Sim, mas mais, ele é antigo aluno dos Salesianos, aqui do Estoril. Exatamente. Casou aqui na nossa paróquia em 2019. Ele disse-me há pouco que foi no dia 10. 11 de maio. E que mais? Tem 2 filhos. Isto é engraçado que ele casou antes da pandemia, por isso já foi há imenso tempo. Ele ainda é dos antigos. Sim. Por acaso foi na altura certa, é? Sim. Não, foi perfeito. Foi perfeito. E depois o Lourenço nasceu, que é o primeiro, e foi... Lourenço nasceu e na maternidade andava-se a falar há aí um vírus em Itália. E pronto, passado... Mas puseste andar à vontade na maternidade, exato, ir lá, sem máscara, tudo normal. Boa. Passado 3 semanas, estávamos todos fechados em casa. É assim como que é. Licença de maternidade e de paternidade. E bem, agora está a acompanhar o Jeep também. Eles não gostam que nós digamos isto, mas são os tios do Jeep. Os tios. É bom. Nós somos os tios e eu tenho cara de mais novo do que os miúdos que estão lá. Por isso. É uma vantagem daqui a uns anos, vais ver, não é? Pois. E bem, e agora estás a trabalhar já há algum tempo e agora cá estamos para esta surpresa que não sabemos bem o que é que vai ser. Então explica lá como é que isto surgiu. Primeiro, o que é que isto é e como é que isto surgiu? Então, essencialmente isto é uma entrevista inicialmente ao Padre Nuno, vamos ver se corre bem e se podemos estender, mas se correr mal eu vou querer o Padre Nuno também, que exatamente. Mas isto é essencialmente um ímpeto de curiosidade para conhecer um pouco mais os padres da nossa vida aqui da paróquia. Mesmo ao microfone, sim. E é essencialmente isso, é curiosidade e tentar dar a conhecer um pouco mais do Padre Nuno a todas as pessoas que estão aqui envolvidas e a todas as pessoas que vivem aqui em Cascais, porque o Padre Nuno já aqui está há muito tempo, mas para quem não conhece assim tão bem ou para quem... Há sempre coisas a saber um bocadinho mais. Por isso achei que era interessante, tenho acompanhado o podcast, fiz aqui esta sugestão e pronto. E colou. Então vá, bora lá, não sei o que é que isto vai dar, mas pronto. Mas nós estamos sempre a dizer para as pessoas nos fazerem perguntas, o Pedro levou isto a sério. E tem aqui um cardápio. E foi um cardápio, sim. Por isso nós hoje, só para que toda a gente saiba, e o Padre Nuno não me deixa mentir, sim.
nós não fazemos a mínima ideia, só o Pedro é que sabe as perguntas, mas mais ninguém. Por isso vai ser assim um bocadinho... Sim. Mas isto é assim, Vamos ver como é que corre. há que dizer às pessoas que isto é então, os padres aqui estão-se a dar totalmente porque... Sim. E fizemos já que não vamos editar, que dá uma trabalheira imensa, por isso é o que sair, é o que vai. Sim. Mas é verdade. Então pronto, se calhar damos início. Bora Queria lá. só então fazer aqui uma pequena introdução. Portanto, Nuno Filipe Fernandes Coelho nasceu em Oeiras no dia 9 de agosto de 1977. Descobriu a sua vocação através das atividades do pré-seminário de Lisboa. Entra no Seminário Menor de Caparide aos 17 anos, sem que a família se opusesse. Passa pelos seminários de Almada e Olivais e é ordenado sacerdote a 29 de junho de 2002 no Mosteiro dos Jerónimos. Depois da sua ordenação, recebeu várias missões pastorais, entre as quais prefeito do Seminário de Caparide, prefeito do Pré-Seminário de Lisboa, assistente das equipas de jovens de Nossa Senhora, assistente dos escuteiros do Núcleo da Barra e coadjutor na paróquia de Cristo Rei de Algés. Tomou posse como pároco de Cascais a 5 de outubro de 2008. O Padre Nuno é um amante do desporto, em particular do futebol. Isso já é muito antigo. muito querido por todos aqui em Cascais, tem deixado um legado muito bonito. Se entretanto alguma coisa estiver pouco certeira, vá-me dizendo. Foi ordenado bem em 2002. Sim. Exatamente. Mais ou menos quando tu nasceste. Não, mas quase. Que eu nasci, exatamente. Também? mas pronto, então antes de nos focarmos no seminário, eu queria começar por falar um bocadinho da sua jornada de fé até aí. Queria perceber se houve assim alguma conversão, se houve... Qual é que era o papel da fé na família? É difícil dizer assim porque eu não preparei nada, por isso se calhar podia ser mais rigoroso e não deixar nada para trás, mas aquilo que me lembro, a minha família foi uma família normal, católica, somos beirões, ou seja, tanto da parte da minha mãe como do meu pai somos do Conselho Histórico da Beira. Eu já nasci aqui em Oeiras, não é? Na maternidade de Oeiras, mas eu sou de Passargos, sou natural de Passargos, e pronto, somos uma família... O meu pai, são 4 irmãos, o meu pai já está no céu, mas pronto, são 4 irmãos, com a minha avó, a viúva desde muito nova, que sempre viveu connosco, sempre viveu à nossa volta. Por isso o núcleo familiar era um núcleo familiar relativamente abrangente, ou seja, não era só o pai, mãe e os 3 filhos, havia os tios, os primos, a avó, e pronto, e depois sempre participámos ativamente na vida da paróquia. E com 11 anos... por mero acaso, eu fui parar ao pré-seminário. Na altura o pré-seminário funcionava na Rua Gomes Freire, ao pé da Academia Militar, em Lisboa, e era um bocadinho, era quase como se fosse um clube, ou seja, ao sábado, todos os sábados de manhã e até meio da tarde, era um sítio onde tínhamos desporto, educação musical, educação litúrgica, formação catequética, vida comunitária, não é? Pré-seminário, desde os pequenininhos até o 12º ano. E por isso eu comecei a entrar nesse clube, nesse pré-seminário quando era miúdo, por causa do meu primo, um ano mais velho do que eu, e pronto, e por isso a vida paroquial começou a ser assim um bocadinho a minha almofada, ou o meu colchão, mas o sítio onde fui crescendo depois mais maduramente, não sei se isto existe ou não, na fé, foi por causa do pré-seminário de Lisboa, onde fiquei até aos 17 anos e depois decidi entrar no seminário. Lembro-me, não sei, pai, de uma mini crise de fé, pai, com 12 ou 13 anos, em que eu disse à minha mãe que já não queria ir à missa, um bocado assim parecida, e a minha mãe disse-me qualquer coisa que eu nunca mais me esqueci, que foi, olha, cá em casa somos pessoas responsáveis, não desistimos de nada, por isso se tu disseste, nós na altura eu era acólito, e fazíamos o compromisso de acólitos todos os dias 8 de dezembro, que deve ter sido pai no Natal, depois do Natal, então ela ainda tinha aqui bem fresca, então disse-me, olha, cá em casa nós não desistimos de nada, por isso se tu fizeste um compromisso para seres acólito durante um ano, peço imensa desculpa, tu és acólito durante um ano, no final do ano, diz ao senhor prior que já não queres ser, na maior. E pronto, isso passou, não é? Mas eu lembro que na altura também jogava hóquei em patins, eu queria desistir por causa do inverno e a minha mãe disse que não, mesmo que ela não gostasse muito que eu jogasse hóquei em patins, e por aí adiante, ou seja, foi uma educação não
estritamente religiosa ou devocional, embora nos obrigasse a rezar o terço, sempre passava lá a imagem da Nossa Senhora ou o oratório da Sagrada Família, essas coisas todas, e fôssemos a todas as novenas e a todos os meses de Maria. Era uma maneira, ela arranjava sempre maneira, não é, de gente ir com ela, para ela não ir sozinha, ou porque não sei o quê, ou porque depois íamos à pastelaria comer um duchesse, que era assim o meu doce. Era criativa nas formas que arranjava. Era o doce mais religioso que eu conheço. Muitas vezes, fui a muitas missas e muitas orações à conta do duchesse a seguir. Mas foi uma infância, uma adolescência em que todas as perguntas que normais e aquilo que faz parte do crescimento humano foi feito naturalmente integrado na vida cristã, na vida religiosa. Ou seja, nunca houve um combate, nunca houve assim uma dificuldade assim adulta ou mais madura ou mais preguiçosa em relação à fé. Mas, a ideia que eu tenho até é que o pré-seminário é muito... Ou seja, iam muitos rapazes, não era? Sim, no tempo em que eu lá estive, eu estive lá como pré-seminarista desde 89 para aí até 94, mais coisa menos coisa. 89, 88, sim. Nem eu nem ele existíamos. Pois, exatamente. Foi quando eu entrei no pré-seminário. E éramos mais de 100. Pois. Do Oeste e de Lisboa. Havia sempre grupos do Oeste e de Lisboa. Os grupos iam diminuindo um bocadinho, porque a partir do 9º ano, como é que se diz? O caminho vocacional, o caminho de discernimento ia sendo mais amadurecido e mais claramente proposto. Quando éramos mais novos, na prática estávamos com padres e com seminaristas, por isso o assunto padre, a figura do padre, não é? A vocação era uma linguagem normal, comum, muito pouco ainda para nós, dirigida para nós, até porque não tínhamos maturidade sequer para perceber isso, mas era uma ideia, uma imagem que nós tínhamos como familiar. Depois, a partir do 10º ano, mais coisa menos assim, 10º, 12º, é que ia fazendo um caminho um bocadinho mais pessoal e mais personalizado sobre esse discernimento, e começámos a fazer retiros, começámos a ir às paróquias, começámos a falar, a ter direção espiritual mais frequente, e pronto. E eu não sei se já queres ir para aí ou não, mas eu, só para veres o nível, eu entrei para o seminário, assim, a primeira razão que eu entrei para o seminário foi para ter a certeza que não ia ser padre. Estava no 12º ano, o seminário de Caparida era muito perto da minha casa, Paços de Arcos, ou seja, eu ia já muitas vezes a Caparida por causa do Magusto, o pré-seminário jogava com Caparida. Mas eu até ouvi uma história. Então vê lá. Que se calhar remonta ao dia de 14 de maio de 1994. Pois é, foi o 6-3, não foi? O famoso 6-3. É um dia excelente para estarmos a falar disso. Ainda por cima. Eu já sei onde é que tu foste buscar isso. Que eu disse. O Benfica jogou ontem, não foi? O Benfica jogou ontem. E ganhou o Sporting outra vez. Quanto é que ficou mesmo? 2-1. Ganhou o Benfica. Sim, o teu clube. Era só para sublinhar. mas foi só para verem que a minha vida está marcada por estas coisas, não é? Mas foi... o que é que aconteceu dia 14 de maio? Não, eu lembro-me, não me lembro do dia, eu até disse, olha, vai ver ao Google quando é que foi esse dia, porque foi nesse dia que eu decidi entrar no seminário. E foi num encontro de fim de semana no seminário de Caparido, pelos vistos deve ter sido 14 e 15, que eu acho que isso foi num sábado à noite, que nós vimos o jogo, no sábado à noite lá na sala de televisão, que hoje é a biblioteca, acho eu, de Caparido. E nesse encontro eu lembro de, lá num dos eventos que era perguntas e respostas, eu lembro de ter perguntado a depois entretanto foi meu colega do mesmo ano, perguntei a diz-me lá quais é que são as razões que tu tens para entrar no seminário, porque é que te levou a entrar para o seminário? E ele respondeu-me, então quais é que são as razões que tu tens para não entrar? Toda a gente se atou a rir e depois continuou a resposta, que eu não ouvi. Mas aquela resposta que ele deu, foi só para ser engraçado, não é? Foi aquela que desbloqueou as minhas reservas, as minhas dúvidas. Eu não me via como padre. Não me fazia confusão nenhuma a ideia de padre, ser padre era uma coisa espetacular, mas para mim não. Eu não era capaz de me reconhecer como padre. Tinha muitas outras coisas, tinha a consciência das minhas fraquezas, como é óbvio, mas também outros projetos, outros sonhos, e aquilo não era para mim. Ou seja, não sentia qualquer tipo de apelo a ser sacerdote. Mas de facto não tinha razões nenhumas para não entrar, para não perguntar, para não levar a pergunta a sério, né? E pronto, e com 17 anos é óbvio que eu não tinha respostas nenhumas a sério. Há uns que têm desde os 4 aos 5 anos. Eu não me fazia confusão nenhuma, mas não era para mim. Mas naturalmente depois entrou no seminário e isto foi, ou seja, a partir de que fase, o seminário tem várias fases e isso até podíamos entrar, eu se calhar até posso dar aqui um bocadinho de contexto.
mas o amadurecimento de uma pessoa do seminário é, se calhar, para muitas pessoas até é absolutamente brutal, porque muda muito Sim. as pessoas. Eu tive a sorte ou a graça, eu entrei para o seminário com 17 anos, por isso toda a minha transformação para a maturidade, não é? para a idade adulta, foi feita em contexto de seminário, e um contexto de seminário muito saudável, com formadores espetaculares e com um grupo também de amigos, mas também de gente que não conhecia de lado nenhum e que eram muito diferentes de mim, mais velhos, mais novos. Por isso foi um ambiente muito saudável para eu não fugir, não é? Para eu não deixar de procurar as respostas, não é? Por isso eu cresci, eu amadureci, eu transformei-me, sim, cresci e amadureci no seminário, que foi muito bom. Sim, e eu já agora se calhar dava aqui um bocadinho de contexto às pessoas, até porque fiz aqui um bocadinho de pesquisa sobre o seminário e as pessoas foram-me contando um pouco, já agora. Vê lá, se calhar são coisas que eu não me lembro, por isso eu tento lá. Não, mas já agora agradecer ao meu cunhado, o Padre Pedro Figueiredo, que às tantas me deu aqui um toquezinho, mas de facto aqui no seminário, ou seminários até, porque há muitos, e por isso acho que vale a pena dar aqui um contexto sobre o mesmo. Por isso, eu já soube que muitas pessoas, quando lhes perguntam sobre o seminário, pensam logo em cemitério, por as palavras até serem relativamente parecidas, sim. E não sabem a 100% o que é, ou para que serve, ou até para que funciona, e por isso, às vezes, se calhar o público-alvo até que ouve o podcast, se calhar até sabe, mas dar aqui alguns números ou algumas noções que se calhar vale a pena referir. Portanto, segundo o que sei, é uma casa um bocadinho com um microclima, ou seja, aquilo acaba por ser uma bolha, é uma casa de autoconhecimento, de aprofundamento da relação com Deus, de formação intelectual e até uma casa para formar pastores, no fundo. E é conhecido por ser o coração da diocese, porque lá estão todos os padres e todos os bispos que um dia teremos. Por isso, é um sítio importante e até temos quase o dever de ajudar muito, diria. Uhum. Depois, o seminário, pelo menos atualmente, tem 11 dioceses, por isso é muito diverso. Estou a incluir 3 continentes aqui. E o seu reitor foi Dom Nuno Brás, correto? Ou não? E Dom Manuel Clemente até. Primeiro foi o Dom Manuel Clemente. Depois foi o Padre Tito, vice-reitor. Sim. E o Dom Nuno Brás nunca foi meu reitor, foi meu prefeito. Foi meu prefeito, 6º ano. Ok. 5º ano, 6º ano era o Dom... Não, foi só o Dom Manuel Clemente. Foi só o Dom Manuel. Porque eu lembro que eu estava no 6º ano e tivemos as atividades do 6º ano com o Dom Manuel Clemente como nosso prefeito, por assim dizer. Uhum. Mas o vice-reitor era o Padre Tito, sim. Okay. Não, mas o seminário do meu tempo não tem nada a ver com o seminário de agora. Pois. Ou melhor, não exageremos, mas pronto. Mas o caminho, ou seja, a lógica era um bocadinho diferente. Seja, hoje, por exemplo... vi no panfleto dos seminários, não é? O seminário menor de Pena Firme, Nossa Senhora da Graça, tem 4 seminaristas. Pelo menos eram os 4 que apareciam na fotografia. No meu tempo nós éramos 31. E dos 31 havia para aí quase uma dezena que eram maiores de idade, ou seja, entraram para o seminário já profissionalizados. Na altura, mais velhos, a escolaridade obrigatória era só até o 9º ano, por isso alguns mais velhos que decidiram entrar no seminário tinham que fazer a escolaridade obrigatória e por isso foram para o seminário com 10, para o 10º, 11º, 12º, por isso era um tempo um bocadinho diferente. E se quiseres, assim, a minha perspectiva, e depois eu entretanto fui formador de seminário, já também com uma ligeira transformação, e agora tem uma outra transformação, mas no meu tempo o seminário de Caparide era o seminário menor, que era em Caparide, era sobretudo criar comunidade. Ou seja, a comunidade é um ambiente de formação por excelência. E depois eu vi isso ao longo dos outros anos todos do seminário. Comunidade dentro do seminário? Comunidade dentro do seminário, sim. Ou seja, nós aprendemos a lidar uns com os outros. Claro. Somos uns miúdos, não é? Somos parvinhos, andamos à bulha uns com os outros. Nunca houve nada físico, não é? Mas às vezes as discussões e ficámos zangados uns com os outros e sermos preguiçosos e não fazermos e deixarmos para o outro fazer. Ou seja, o percebermos que somos uma comunidade, uma comunidade humana, com valores humanos e com respeito mútuo, essas coisas todas. Por isso, o seminário de Caparide, o seminário menor, como é óbvio, há a vida espiritual
cada vez mais bem formada. Eu lembro de nós tínhamos que aprender os cânticos sozinhos, nós tínhamos que aprender como é que se rezava as vésperas e as completas e isso tudo. Eu já vinha do pré-seminário, por isso já tinha uma certa escola, mas pronto, mas o tom principal era criar esse espírito de comunidade como ambiente de formação por excelência. Depois o Seminário da Almada era o que nós chamávamos o seminário vocacional, ou seja, já estávamos na faculdade, mas o tom, o ambiente, as coleções, o acompanhamento com o diretor espiritual, com os prefeitos, na altura tínhamos 2 prefeitos de estudo, depois é que passou só a 1, era sobretudo conhecermos, não é? Pormos em xeque e vermos a que é que Nosso Senhor nos chama e como é que nós respondemos a esse chamamento. Quando decidimos entrar no seminário, a decisão já é do género, olha, a partir de agora eu quero ser padre, ou eu reconheço que pela Igreja que este é o caminho que Deus me propõe. Por isso, vamos lá já começar quase como se fosse um pré-padre, entre aspas, não é? E ver era o chamado seminário pastoral, por isso, ver como depois agora na vida cada vez mais prática, cada vez mais aberta, se ganhamos musculatura para essa pastoral ou não. Por isso, estes eram os tons do seminário. Eu, por um lado, sempre gostei muito do seminário, na lógica da vida comunitária, de um grupo de amigos, esta coisa do coração da diocese. Eu trabalhei muito, o meu trabalho pastoral foi muito voltado para o pré-seminário também, por isso nós íamos a muitas paróquias, íamos a muitos lugares, a muitos grupos, por isso o coração da diocese é por onde a diocese também olha, mas é também de onde se recebe, não é, o sangue novo, não é, para alimentar todas as realidades da diocese. Por isso foram tempos muito bons, mas por outro lado também muito... Eu lembro de uma das conversas mais engraçadas que tive muitas, variedíssimas, mas não vamos por aí. Mas uma delas foi quando eu disse ao prefeito na altura, não posso dizer o nome dele, era o Padre Tito, eu disse ao Padre Tito, eu estou farto de estar no seminário, eu já não aguento mais esta coisa de ter que acordar às 6:30 da manhã, tenho mais que fazer, das luzes apagarem às 11 da noite, mas eu não sou assim, pá, não me apetece nada disto, temos que fazer não sei o quê, temos que estudar, não sei, pá, não, tirem-me deste filme, eu não me adapto a esta coisa, eu faço tudo, mas eu não sou feliz, eu não sou assim, por isso eu até me faz confusão eu não ser assim, mas cumprir tudo, ou seja, eu não gosto nada disto. Mas isso é curioso porque, assim, se calhar estava farto, mas eu tenho a ideia que tinha aqui algumas capadelas. Não sei se posso passar aqui este áudio. Calma aí, que eu antes de passares o áudio, só dizer que a resposta do Padre Tito. O Padre Tito disse, pá, ainda bem que eu não sei as palavras certas, mas era do género. Nós não queremos ninguém que tenha vocação para seminarista. Boa. Por isso não é mau não gostares de ser seminarista. Exatamente. Não é mau sinal. Mas a vocação está na rua. Sim. Posso então, passar? O que é que tens aí? O que é que vai sair daqui? Vamos ver. Vamos lá ver. Eu não consigo pôr no segundo certo, mas está aqui aproximado. Tu sabes, alguma situação que a gente tenha vivido. Nós não vivemos quase nada sim, juntos. Olha, o que é que vais dizer? Foi uma em que quando fomos a Paris, decidimos ir a Paris num fim de semana que tínhamos ido de seminário, e eu dei os bilhetes ao Nuno. Na altura ainda se usava bilhetes impressos, não é? Sem os quais não podíamos viajar, e eu dei os bilhetes ao Nuno. Éramos seminaristas, foi em 98. Eu dei os bilhetes impressos 98 ou 99, dei os bilhetes impressos ao Nuno quando chegámos, os bilhetes de volta, e enquanto ia apanhar as malas. Então eu apanhei as malas e tal, e entrámos no autocarro para ir para Paris. E eu de repente digo, não podes-me devolver os bilhetes só para eu guardá-los aqui junto do processo todo. E de repente o Nuno tinha deixado os bilhetes, tinha deixado no carrinho, no carrinho das malas e ficámos sem bilhetes e depois telefonámos para o aeroporto. E o aeroporto disse que mandava para lá, para o outro aeroporto onde nós íamos para ti, porque era Charles de Gaulle e Orly, o de partida. O de chegada foi Charles de Gaulle, o de partida era Orly. E quando chegámos lá era domingo, portanto não havia bilhetes. E nós simplesmente ficámos mais uma noite. Mentira! Isso é mentira. Vésperas, faltámos a tudo no seminário no domingo. E no dia a seguir estávamos cheios de medo, mas o Dom Manuel Clemente
Isso é sempre verdade. muito Isso oportuno é a verdade. ouvir e a querer ouvir as nossas histórias Isso é verdade. e tudo isso. Na segunda-feira, ao almoço, disse: Hugo, e vocês estiverem em Paris, venham cá contar as coisas. E portanto Exatamente. suavizou tudo e ninguém nos reprimiu, nem Isso é ninguém verdade. nos deu um raspanete. Isso é verdade. Essa segunda parte é verdade, mas nós não ficámos lá mais uma noite. Isso uma noite ficámos mais uma noite na nossa viagem de finalistas a Milão. Porque houve problemas no avião e não sei o que mais, então nós ficámos mais uma noite em Madrid, que estávamos a passar de um lado para o outro na volta. Mas essa de Paris, eu tinha lá uns meus primos, uma prima direita da minha mãe, que viviam lá e nós fomos jantar juntos com ela na véspera, né? E pronto, e depois no domingo, que era quando voltávamos, e quando voltámos, o meu primo, eu sou casado com a minha prima, decidiu, não, eu vou-vos lá ao aeroporto, até porque é pertíssimo da nossa casa, por isso eu levo-vos lá e depois fico logo cá em casa. E foi a nossa sorte. Foi a nossa sorte porque os bilhetes estavam lá no posto de Correios, eles sabiam pelo computador que os bilhetes estavam lá, porque era tudo Air France, por isso eles sabiam aquilo tudo, mas nós precisávamos mesmo do bilhete. Quer dizer, mas vocês sabem que estão nos Correios, que foi para onde vocês mandaram. Os Correios estão fechados, lá sabíamos que os Correios estavam fechados ao domingo, estão lá, pegam numa chave e vão lá buscar, os bilhetes estão aqui. Não pode ser. Então o meu primo pagou os bilhetes de volta, não é? E foi engraçado que os bilhetes custaram tanto como o nosso jantar no dia anterior, mas pronto, mas só para dizer que o jantar foi muito caro. Mas nós voltámos no tempo certo. Mas depois é verdade essa reação do Dom Manuel que aconteceu connosco quando fomos a Paris, aconteceu connosco quando fomos a Roma à beatificação do Bartolomeu dos Mártires, e aconteceu connosco também, não connosco só eu e o Padre Hugo, mas outros seminaristas quando fomos à Madeira à visita do Espírito Santo. Por isso o Dom Manuel Clemente é mais um sinal também daquilo que disse das equipas formadoras e do ambiente de seminário, que pronto, gostava muito de nós e gostava muito de fazermos podermos fazer esta experiência. O Padre Hugo tinha lá as milhas, aquelas coisas que podia ter viagens grátis para capitais da Europa ao longo do ano, por isso nós arriscávamos fazer isso de vez em quando e foi bom, mas não ficámos lá mais uma noite nessa vez. Noutras ficámos, mas nessa não ficámos. Mas pronto, para além dessa saturação de vida de seminário, ainda há assim umas escapadelas que dava para dar um novo boost. Sim, mas não era escapadelas, ou seja, era tudo muito claro, muito decidido, sim. Eu nunca fiz nada às escondidas, mas também nunca gostei muito de ser pau-mandado. Viram a Cruz dos Espinhos em Paris, na Notre Dame, sim, vimos. Muito bem. Foi espetacular. Depois... fizemos viagens espetaculares, a Istambul também, estas viagens com o Padre Hugo foram... É que de facto eram outros tempos. Nós com o seminário fomos aonde? Não, nós não éramos com o seminário, era eu e ele. Só com o seminário. Nós aproveitávamos um fim de semana prolongado, nós éramos seminaristas do pré-seminário. Sim. Por isso tínhamos uma agenda de pastoral diferente de todos os outros seminaristas que tinham todos os sábados de não sei de que horas, até domingo, não sei quanto de que horas, a fazer o que tinham que fazer. Nós no pré-seminário tínhamos que ir à segunda-feira à noite, às vezes tínhamos que ir à sexta-feira à noite, tínhamos fins de semana completos, às vezes tínhamos as férias, também fazíamos, nós fartávamos de trabalhar, entre aspas, não é? Mas por outro lado também havia fins de semana em que não tínhamos atividades. Pois. Fins de semana grandes, não tínhamos atividades, estávamos a fazer o quê? Houve várias vezes que fui a paróquias com os outros seminaristas, fui a paróquias onde estavam meus colegas da faculdade que eram de outras congregações religiosas, por isso não era escapadela, ou seja, era uma meio de formação normal. E claro, se dava para ir a Paris, a Roma, a Istambul e a Madeira, porque é que a gente não há de ir? Claro. Fiquei com a ideia de que esta história foi bastante soft para aquilo que podia ter sido, mas isso fica para outros episódios. Foi só uma pequena coisinha, assim. Mas foi mesmo parvo. Eu estava meio a dormir, pus assim junto às mãos, à mão, né? Pus lá na coisa, tirei as malas para irmos para o autocarro, que vinha o autocarro para cá, e pus o carrinho ao pé dos outros carrinhos todos. Sim. E nós tivemos consciência na hora em que nós começámos a andar no autocarro. 3 dias antes, ele falou logo, não sei o quê, viram logo as coisas, ficámos descansados. Nesse dia já estávamos descansados. Pois. O problema foi no domingo. Muito bem. Já sabem, os Correios no aeroporto de Orly estão fechados ao domingo. Por isso, se tiver alguma coisa lá, tem que ir noutros dias. Bem, por isso, passou pelo seminário depois da ordenação, ou seja, por Algés e por outros cargos. Mas depois, passados 6 anos de ordenação, é alocado a Cascais. Sim. Eu queria perguntar quais é que foram os maiores desafios
que encontrou em Cascais, mas também tenho aqui a pergunta de um amigo seu que vou passar agora. Meu caro Padre Nuno, caro Mas e tá, amigo, mas- duas questões simples que gostava de abordar. Uma tem muito a ver com aquilo que eu vivi, tive a oportunidade pelo menos de ser permitido viver também, tá bom. mas foi a transição espetacular entre o Padre Raul e tu próprio aqui na paróquia, e até que ponto isso foi importante. Obviamente para o Padre Raul sei da importância, mas também a importância que para ti teve ter sido feita dessa forma, e a amizade que mantiveram sempre até depois da partida dele. Isso também me leva a uma outra questão, já com coisa, até porque também vivemos os três, e acho que foi aquela vez em que estivemos todos juntos lá na Grécia a fazer os caminhos de São Paulo, e que fomos a Meteora e fomos recebidos pelo abade, e que depois, naquele ambiente um bocadinho intenso, depois é giro como é que as coisas aconteceram, e como é que foi esse encontro ecuménico também, de alguma forma. Fica aqui. Tinha muitas outras que podia fazer, mas deixo estas duas questões só. Um abraço forte, muito obrigado. Obrigado. Então, pronto, a primeira pergunta foi feita pelo Padre Hugo Santos, que foi meu Exatamente. colega de curso sempre. Ou seja, eu entrei para o seminário em Caparido no 12º, mas ele entrou para a Almada no primeiro ano, e pronto, fomos colegas o tempo todo e trabalhámos muitas vezes juntos, e somos bons amigos. Hoje estamos cada um para o seu lado no sentido pastoral, mas não há nada que quebre ou que atenue essa nossa amizade e respeito mútuo. Agora é o Fernando Santos, que também é muito meu amigo, e pronto, e ele fala, ele reaproximou-se da igreja já adulto, no tempo em que o Padre Raul era pároco de Cascais, e por isso o padre, e também o trabalho nos cursilhos, nos CPMs, nos leitores e tudo, foi muito acompanhado pelo Padre Raul. Mesmo em termos de feitio, eles eram bem mais próximos um do outro do que eu sou do Fernando agora. E pronto, e aquilo, no princípio, quando eu vim para cá, de facto, o Padre Raul estava na paróquia há 38 anos e eu tinha 31. O Padre Raul tinha conversado com o Sr. Patriarca e tinham acordado que ele ia sair, que ele ia-se embora quando fizesse 80 anos, mas o Padre Raul fazia 80 anos em dezembro, por isso ele não estava à espera que saísse em setembro, que saísse em junho, que foi quando saíram as nomeações. Ele pensava que ficava mais um ano. Por isso foi uma etapa muito difícil para o Padre Raul, ou seja, chegar aos 80 anos e depois de repente parecer que já não serve para nada, não é? Mas um amor à igreja, um respeito, uma obediência ao bispo, um cuidado. Ou seja, o Padre Raul foi quem me pregou o meu primeiro retiro do seminário em Caparido. E desde essa altura, eu tinha um irmão que também estava no seminário na altura, e o Padre Raul sempre ficou muito próximo de nós, ou seja, ele nunca se esqueceu do meu nome, por exemplo, quando me viu cá, passado 11 anos, ou passado, não sei, 7, 11, não, 8 mais 6, 14 anos, não é? Ele chamava-me pelo nome, lembrava-se de mim, sabia perfeitamente quem eu era, por isso sempre fomos, respeitosos um com o outro, e isso fortaleceu-se numa bonita amizade, numa boa amizade. Por isso, quando eu substituo o Padre Raul aqui, não foi substituí-lo, porque uma das coisas que ele me disse foi: eu não te digo nada como é que é a paróquia de Cascais, porque não quero que fiques influenciado pela minha visão. Eu sei que há muitas coisas que têm que mudar, eu sei que há muitas coisas que deves fazer, e eu não quero que fiques preso àquilo que eu estou a dizer. Por isso, quando tomares a decisão, toma a decisão livre. Não penses que estás a fazer o contrário do que eu fiz, não penses que só tens que fazer porque eu fiz, não é? E por isso, às vezes até, a dificuldade até era essa. Havia pessoas que se calhar não gostavam tanto do Padre Raul, que achavam que eu tinha que mudar tudo, mas eu não sabia o que era para mudar, não é? Ou as outras pessoas que eram muito amigas do Padre Raul, que se calhar no princípio não me aceitaram assim tão bem, mas eu não senti isso. Isso é uma das coisas espetaculares que o Padre Raul deixou aqui nos seus mais próximos, não é? Foi assim como me ajudavam, agora ajudam o novo padre, e eu sempre recebi isso. Em relação ao Fernando, era aquela viagem, foi uma coisa engraçada. O Fernando era selecionador da Grécia na altura, vinha cá a Cascais, à paróquia, basicamente nas férias, e quando não tinha jogos, uma vez ou outra, e no final do primeiro ano ele numa das vezes diz-me: olha,
Tem que ir lá, ou tens que ir lá à Grécia, passar um bocadinho, não sei o quê, para descansar. Eu estava acabado de chegar e tu sabes como é que é os primeiros tempos numa paróquia, a gente quer estar em tudo e quer fazer tudo e não tem tempo para nada. E eu virei-me para ele e disse, olha, eu só vou se o Padre Raul for. Não é? Até porque eu sabia que o Padre Raul também não estava assim a passar muito bem, sentia-se mais sozinho, isolado lá no sítio em Fátima, onde estava. E ele no dia, à tarde, depois das missas, ligou-me a dizer, olha, já falei com o Padre Raul, ele diz que sim, agora vou ver quais é que são as datas, aqui trata de tudo, dá-me só o número do passaporte. E eu, bolas. Pronto, e depois foi uma viagem espetacular, foi uma viagem linda, fantástica. O Padre Raul e as pessoas com quem íamos, pronto, gostavam de ir para a cama um bocadinho mais cedo, depois eu e o Fernando ficávamos sempre um bocadinho até mais tarde na conversa sobre tudo e sobre todos. Foi espetacular. E houve esse episódio em que nós fomos lá àqueles conventos que existem na zona de Meteora, que é assim nos penhascos, e os ortodoxos gregos não gostam particularmente dos católicos, não é? O Fernando Santos é uma exceção, até porque ele era e é um herói na Grécia e eles adoram futebol, mas pronto, eu ia como andava assim vestido, eu estava de férias, por isso ia vestido à civil, mas o Padre Raul não, o Padre Raul ia sempre de padre, mas tinha 80 anos, por isso havia respeitinho, não é? Sim. Mas estava lá o antigo responsável lá do convento, que é um matulão gigante, eu estava ao lado dele, e a meio da conversa o Fernando lá salta a dizer que eu era o que tinha substituído, e houve ali um momento ligeiro de tensão em que ele me aperta a perna ou a mão, já não sei, eu estava ao lado dele e ele um matulão, mas depois a conversa desenrolou-se tranquilamente e ficámos bons assim, afáveis um com o outro, isso foi um momento giro. Foi um bom episódio para Mas num desses conventos que estávamos a visitar, estava lá um ortodoxozinho pequenininho, assim à porta, a explicar o que era, e eu pus na conversa com ele e tudo, que idade é que tens? Ele tinha a mesma idade. Olha que engraçado, temos a mesma idade. Tu és padre ortodoxo, eu sou padre católico. O gajo fechou a porta, virou umas costas e foi-se embora. Estávamos os dois no convento, os dois sozinhos. Eu, não posso dizer que sou padre aqui, porque senão... Que hospitalidade. Sim, exatamente. Muito bem. O outro era mais assustador, o outro era gigantão. Eu pegava aqui no que o Padre Nuno disse de quando chegamos é tudo, queremos fazer tudo e fazer tudo muito bem, mas eu passava então para o vosso dia-a-dia, digo vosso, focando-me aqui um bocadinho mais no Padre Nuno, mas acho que há aqui uma componente comum ou de comunidade aqui da paróquia que se calhar faz sentido e que eu pelo menos tenho curiosidade, mas acho que muita gente terá. Por isso, eu sei que as vossas rotinas e os vossos dia-a-dias, se calhar há aqui, eu dividi em três grandes grupos e vamos por parte. Eu dividi em oração, comum e individual, estudo e formação permanente, que não sei, se calhar gostavam de ter mais, mas não há tempo para tudo, acredito eu. E depois o pastoral, que é um tema maior e mais logístico, se quisermos, mas o Papa Francisco até diz com muita graça que não podem ser funcionários do sagrado. E pronto, e não podemos deixar que os padres sejam sugados e afogados pelas tarefas e pronto, e há necessidades das pessoas. Por isso, oração, estudo e pastoral, essencialmente. Não sei se conseguem sim, muito sucintamente, também só para dar aqui um lamiré às pessoas. Sim, nós não vivemos como uma comunidade religiosa, ou seja, o facto de haver dois ou três padres aqui em Cascais significa que são necessários que haja 3 padres aqui em Cascais. Não são necessárias 3 vozes em Cascais, não são necessárias mais força para aguentar uma coisa, não é? É preciso 3 padres, por isso é muito comum nós não estarmos juntos. É muito comum vermos ou de manhãzinha cedo ou à noitinha quando um ou outro chega à casa. Por isso, e depois também por outro lado, o meu estilo, se calhar não é tanto do Padre Mendo, ainda está mais fresquinho do seminário, mas o meu estilo é não ter muitas amarras, muitas prisões. Eu gosto que as pessoas sejam o que são. Por isso, nós tentamos que, pelo menos ao domingo, que é um dia particular em que não há mais nada, senão estamos aqui na paróquia, começámos o dia com oração de laudes. Às vezes com as noitadas assim, de fim de semana, às vezes é difícil, até porque os horários de missa são diferentes, mas tentamos que ao domingo possamos rezar laudes todos juntos. E pronto, e depois as orações que juntamos em comunidade paroquial, não a comunidade sacerdotal. Depois a parte do estudo, é engraçado que o Padre Bento trouxe-me o inglês ao de cima,
e apresentou-me aquilo que é um bocadinho a teologia, a espiritualidade e a apologética muito dos Estados Unidos, e é uma das coisas que estou a descobrir, estou a aprender também por causa dele. Eu não participo nessas formações permanentes do clero, mas procuro infelizmente. Mas pronto, mas algumas coisas participo e procuro, com certeza, continuar a ler, a estudar, sempre que é preciso preparar alguma coisa, oferecer alguma coisa aos outros, faz parte. Mas sem aquela lógica de uma formação contínua e abrangente. Mas gosto muito de ler outras coisas. Eu antes era muito voltado para a espiritualidade e para a Sagrada Escritura. Eram assim os meus dois grandes amores, ou os meus grandes duas lógicas de trabalho no seminário. E agora há um bocadinho mais esta parte da apologética e do diálogo com a sociedade nos tempos atuais. E pronto, vou um bocadinho mais por aí. Mas basicamente é consoante os desafios da pastoral que vou à procura dessa parte da formação. A pastoral propriamente dita é um desafio. Ou seja, a paróquia de Cascais, podes depois perguntar ao Padre Mendes quando videres falar com ele. A paróquia de Cascais é uma paróquia muito estranha, muito espetacular, porque tem enormes desafios. Algumas coisas é espetacular, outras coisas é muito mais complicado e mais difícil do que o comum das paróquias. Mas eu acho que neste momento já estamos, pelo menos nós os dois, um bocadinho mais equilibrados ou calibrados no ritmo da vida pastoral da paróquia. Eu estou cá há 15 anos e mesmo como é que se diz, emocionalmente ou psicologicamente, eu nunca fiquei muitos anos em sítio nenhum. E por isso eu se calhar era péssimo para casar, porque eu se calhar precisava de recomeçar o casamento em cada 5 anos, mas não sei se já te aconteceu isso ou não, ainda não chegaste aos 5, mas casamos todos os dias também. Isso mesmo, sim. Mas eu consigo identificar dois ou três momentos aqui destes 15 anos em que humanamente parecia, não me apetece. Estou farto, não serve para nada, mas pensamentos mais derrotistas, mais bloqueadores, por assim dizer. E depois renasce por causa de uma coisa, por causa de outra, não é? E eu estou nessa fase de renascimento, até porque tivemos a pandemia e depois tivemos a Jornada Mundial da Juventude, em que também estive particularmente ligado ao afeto, e pronto, e agora estamos a... Olha, não é? Uma das coisas da pastoral aqui na paróquia de Cascais é engraçado, que é mais obra de Deus do que nossa, ou seja, as coisas boas que acontecem e nós ficamos, a sério? Mas quem é que fez isto? Não foi nada disto que a gente imaginou, não foi nada disto que a gente fez. Mas isso é uma das coisas boas da paróquia de Cascais, é que tem vida própria, que é bom. Sim, e ou seja, eu estou a pensar só que devem atender, porque é uma paróquia grande, diria, mas eu não sei até que ponto, ou seja, como é que é o vosso tempo de conversas, confissões, missas, CPMs, catequeses, ou seja, eu acredito, e pelo menos vejo... Padre Mendes, lembro, acho que foi no ano passado, foi o ano em que já não havia pandemia, em que estávamos mais ou menos nesta altura, neste fim de semana em que nós estamos a gravar, em que ele na sexta-feira, acho que era sábado de manhã, quando estávamos ao pequeno almoço, assim parecido, ele vira-se para o telemóvel, não tenho nada marcado na agenda, o que é que se passa? O que é que se passa? Mas hoje não temos nada. E olha, isso é uma das coisas que me dá todos os anos em novembro também, ou seja, de repente há um fim de semana em que nós não temos nada. Um fim de semana. Porque o normal não é esse, o normal não é isso. Sim. Hoje as coisas estão muito mais partilhadas e o Padre Mendo assume e vive de uma forma muito mais próxima em termos físicos boa parte das ações da vida comunitária, coisa que também, como é óbvio, já fiz, e por isso também agora não preciso estar tão presente, porque a minha presença mas é isso, ou seja, às vezes é um filme,
nós temos o dia preparado, programado para uma coisa e pronto, e aparecem pessoas para se confessar, aparecem pessoas para desabafar, aparecem pessoas para preparar uma coisa qualquer. Isto é uma animação. Mas não há, por exemplo, eu sei que há paróquias em que os padres até têm que às tantas limpar a casa, fazer os jantares ou seja, muita coisa às tantas de casa mesmo. Eu não sei se aqui, sei lá, papeladas para o patriarcado, hóstias, restauros, coros. Graças a Deus, isso hoje está já naturalmente orientado, ou seja, não é assim, nós precisamos, e agora não estou a lembrar de exemplos concretos, mas nós precisamos de saber tudo no sentido em que pode haver uma altura em que temos que ser nós a resolver, claro, como exceção. Por isso, nós temos que saber como é que as coisas funcionam, até para também sabermos dizer aos outros como é que funcionam. Por isso, se quiseres, tanto o Padre Mendo como eu, sabemos tratar do cartório, dos papéis do cartório, sabemos tratar das obras, se calhar mais eu do que ele, porque já fiz muitas vezes isso. E há coisas que eu não sei, simplesmente. Sim, exatamente. Mas pronto, houve muitas dessas coisas que eu tive que acompanhar e tive que estar perto disso, não é? Mas hoje, graças a Deus, as pessoas que estão cá, que trabalham na paróquia, que estão assim mais habitualmente, o comum da vida paroquial, a gente só assina de cruz, mais nada, o resto já está tudo tratado. Sim. Seria muito bom se todas as paróquias, calhar, também fossem assim para libertar um bocadinho mais, acredito eu, os sacerdotes. Mas... Sim, mas é mais do que o tempo. Ou seja, a mim o que me cansava mais na altura eram as preocupações. Pois. Graças a Deus, nós nunca tivemos aqui a ansiedade de pagar as contas ao fim do mês. Ou seja, nunca precisámos de... Seja, não somos uma paróquia rica, ao contrário do que as pessoas pensam ou acham. Seja, não somos uma paróquia que pode construir uma igreja amanhã. Seja, não existe isso. Mas graças a Deus, aquilo que eram as obrigações normais, aquilo que são as obrigações normais, não precisamos de sofrer ansiedade. Mas de preparar as coisas com tempo, estar tudo organizado, porque depois vai haver isto, depois vai haver aquilo... e às vezes não consegui estar nas reuniões de trabalho porque apareceu um funeral no dia anterior, não é? Às vezes esse desgaste é que é pior, mas pronto. Sim, mas só pôr um bocadinho no contexto, não temos esse problema, sobretudo porque não temos, ao contrário de outras paróquias, um centro social, por exemplo, em que sim. Isso é a nossa faz vantagem. bastante diferença não ter esta pressão na garganta a dizer, olha, onde é que vamos arranjar dinheiro por causa das obras que foram necessárias. Isto é paróquia, ponto. Nós somos uma igreja, o nosso trabalho é de paróquia. Graças a Deus. Trabalhamos depois com as associações que não são da paróquia, mas são independentes, acabamos por apoiá-las dessa forma e fazer assim o trabalho social que também faz parte, mas da paróquia em si, quer dizer, o Padre não é o diretor do centro social da paróquia de Cascais, porque isso não existe. Não é? Exatamente. Sim. Boa. Essa é a nossa vantagem, sim. Não, boa nota. Sim, somos só padres. Padres para a paróquia. Para a paróquia, mas a nossa paróquia é muito diversa. Uhum. Diversa mesmo. Sim, que ainda por cima agora estava a pensar que agora no Advento vamos fazer uma campanha de ir aos lares e no outro dia começaram a dizer aqueles que havia, disse, aí, pá, vai ser uma coisa... É mesmo. Antes da pandemia nós dávamos a comunhão dominical e nos dias de preceito a cerca de 100 pessoas. 100 velhinhos ou doentes e depois às vezes havia alturas em que era um bocadinho mais, não é? Porque pessoas que tinham sido operadas e estavam em casa. Agora damos para aí a 30, se tanto. É só mesmo em casas particulares, não vamos aos lares. Agora que já abriram tudo outra vez, na prática tanto os ministros da comunhão são um bocadinho mais também já de mais idade, mas é uma responsabilidade enorme, ter sempre gente que vai de um lado, depois vai para o outro, depois vai para o outro, vai para o outro, não ter aquele peso, se calhar não da pessoa, mas depois também das instituições e das famílias, de ser alguém que anda ali a transmitir coisas. Agora essa paranoia já acabou. E há os cuidados naturais e normais para que isso não volte a suceder, não é? Por isso eu acho que vamos voltar a essas boas rotinas. Muito bem. Eu queria perguntar, assim, dá espaço para muita coisa, mas qual é que é a maior diferença entre ser padre em 2008 e ser padre em 2023? E padre no geral, mas se calhar depois fazendo um bocadinho um foco no Padre Nuno. São fases muito diferentes. Sim, é assim. Eu não consigo generalizar, por isso é muito baseado só na minha experiência, não é?
É certo que em 2008 eu era mais novo, por isso tinha se calhar mais sonhos ou mais ilusões não no sentido, ilusões no sentido espanhol, mais visão do que é que podia ser, do que é que podia fazer. Depois nós éramos mais padres. Ou seja, os padres que hoje teriam 90 anos e que já cá não estão, na altura tinham 70 e poucos, né? 70 e muitos, por isso eram padres maduros. Sim, no ativo também. Sim. E eu cresci com imensas dessas referências, graças a Deus, no tempo do seminário, no tempo do pré-seminário, por isso havia fontes de inspiração, de ajuda, de diálogo, não é? E que nós, à medida que vamos crescendo, que vamos amadurecendo, a gente deixa de ter essas referências tão próximas, não é? Já são todos mais iguais a nós, né? Que é bom, que é ótimo, mas a perspectiva é um bocadinho diferente. Éramos mais padres, havia se calhar mais e maiores referências. O que é mais? Se calhar, pronto, a fama da igreja nunca foi boa, mas não era assim não estava assim tão na lama. O que é mais? As pessoas adultas empenhadas na igreja, pronto, vinham ainda dos anos 70, anos 80, em que havia uma militância se calhar maior. E agora é tudo novo. Agora não sei, são tantas coisas, são tantas variáveis, de imigração, tanto para fora como para dentro, de famílias construídas, reconstruídas, destruídas, e o que seja. Estes meios digitais, não é? Que isso não existia, não havia. Por isso são coisas ótimas e são desafios diferentes, mas nós também estamos um bocadinho diferentes. E por isso a minha perspectiva também a minha perspectiva pessoal é um bocadinho diferente de há 15 anos atrás. Claro. Eu há 15 anos, se eu dissesse, se eu olhasse para mim de há 15 anos atrás, ai meu Deus, dava-me também umas boas lambadas. Estou a pensar nisso. Sim. Olha, Padre Nuno, agora vou fazer perguntas binárias. Sim ou não? Exato. Vai Não. ter que escolher entre duas coisas. Isto é um bocado discriminatório, sim. É um bocadinho, mas não há problema eu nenhum. simplesmente Aqui estou só a facilitar a escolha. Só Tá tenho que escolher duas. É para facilitar a situação. Exatamente. Para facilitar. E é um bocadinho mais leve. Ou não, se calhar é mais Vamos difícil lá, para si. E tenho que explicar ou só tenho que dizer e acabou? Explica se quiser. Tá bem. Mas logo na primeira não sei dizer as coisas. Então, Lietzen ou Gyökeres? Como é que se diz? também deve ser Gyökeres, sim. Ok. Epá, isso é muito difícil. Eu sei, esta era a Porque pergunta mais difícil do... Eu quando estive em Algés, durante um ano, tinha a Gamebox e conseguia ir a todos os jogos, conseguia ir a quase todos os jogos do Sporting em Alvalade. E foi um ano em que o Sporting marcava sempre no primeiro minuto. E eu raramente via os golos, porque eu não chegava a tempo, né? tinha que sair da missa, estava na conversa. Nunca na vida organizei o meu tempo de trabalho pastoral ou de vida do seminário, ou de vida por causa da bola. Mas Sim. se era possível ir, ia. Claro. Ia com os amigos e tudo, mas chegava sempre atrasado. Por isso eu via sempre o golo quando estava no carro. E por isso, se calhar, essas boas memórias é do Lietzen, que ele marcava sempre o golo no primeiro minuto, não é? E marcou muitos e foi... Mas o Gyökeres é o tempo presente. Mas eu ia para o Lietzen. Gosto da história. Boa. Bologna ou Ruben Amorim? Não, Ruben Amorim, claramente. Ok. Claramente. Boa. Cozido ou feijoada? E, pá, se for feijoada à brasileira, é even. Ok. Mas cozido, claramente. Ok. Sporting a ganhar a Champions ou Portugal no Mundial? Não seja politicamente correto, Padre Nuno. Mas agora pensei, eu dou privilégio que sempre, claramente, àquilo que é mais comum, aquilo que é mais abrangente. Ou seja, eu acho que Portugal a ganhar o Mundial ficaríamos muito mais felizes, não é? E essa felicidade era mais, se calhar, mais genuína e bem transmitida. Por isso, se calhar, Portugal a ganhar o Mundial, sim. Ok. Mas o Sporting pode ganhar 50 Champions, não há problema nenhum, também fico muito contente. Mas entre um e outro, só acontecesse uma vez, Portugal a ganhar o Mundial. Muito bem. Pastéis de nata ou travesseiros de Sintra? Se fosse pastéis de nata ou duchese,
Ia para o do Chelsea. Mas pastéis de nata, pastéis de nata. Os travesseiros de cinta que são espetaculares, é uma perdição, mas depois tem muito açúcar e depois aquilo estraga-se tudo e mais não sei o quê. Mas tem aqui um paroquiano que tem casa também em Sintra e sempre que vai lá passar uns dias, lá tem uma caixinha com travesseiros. Que são ótimos. E antigamente também tinha uma senhora que todas as segundas ou quartas, já não sei, quando ia lá abaixo a comprar o jornal e à pastelaria, trazia-me também sempre uma caixinha com 2 ou 3 pastéis de nata. Maravilha. Por isso um ou outro. Boas memórias. Vinho tinto ou vinho branco? Isto é para as pessoas que querem oferecer vinho ao Padre Nuno e já sabem. É melhor não oferecerem, que o Padre Nuno não bebe muito vinho, nem bebe vinho sequer, só quando acompanha as outras pessoas. Mas eu aprendi, já me deram assim alguns cursos de vinho, ou provas de vinho, essas coisas todas, e aprendi que são ambos ótimos. Antigamente eu crescia a dizer que o vinho tinto é que era vinho e o vinho branco era o refresco mais parecido com vinho, mas não é verdade. Mas pronto, mas eu saborei muito mais o vinho tinto do que o vinho branco. Ok. Terço ou via sacra? Não dá para escolher, depende dos dias, mas o terço é mais habitual, como é óbvio. Mas sim, mas o terço. Sim. Boa. Olha, estas assim rápidas acabaram, mas tenho uma última pergunta. Já chegámos à hora. Já chegámos à hora, por isso é que estou a ver se me despacho. O Padre Nuno disse que esteve bastante envolvido também nas jornadas. Foi muito emocionante e recebermos até o Papa em Cascais. Imagino que tenha dado muito trabalho e tenho aqui uma pergunta para si. Padre Nuno, a pedido do Pedro Sousa, daqui fala Marcelo Rebelo de Sousa, como é que tu consegues? venho formular-lhe uma pergunta muito genérica. Boa. Provamos, que sei que é o podcast da paróquia. Depois daquilo que vivemos único na nossa vida, com a vinda do Papa Francisco a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, que conclusões podemos retirar para ações prioritárias nos próximos tempos? Eu não digo os próximos tempos, é na vida paroquial, e isso depende de paróquia a paróquia, para os próximos 2, 3 anos, que é o tempo que vai até a próxima jornada. Até quase à próxima Jornada Mundial da Juventude. Tá? Quais são as principais conclusões em termos de pastoral paroquial? É a pergunta que queria colocar-te. Pronto, eu confesso que queria ter posto isto em velocidade 1,5, porque não se notava que estaria em 1,5, mas seria desrespeito pelo Presidente. Claro, é melhor não. Deixei. E se vais buscar este aqui ao Sr. Presidente? É verdade. Credo. Apanhaste no meio da rua. Bem, o jornalismo que eu fiz aqui para este podcast é... Eu quero ver depois o que é que vais fazer para o Padre Mendes, mas pronto. Mas primeiro dizer que na jornada, nos dias da jornada, a minha ocupação, o meu trabalho era estar mais perto junto dos convidados, junto das pessoas que participaram e que colaboraram e que patrocinaram e que ajudaram e incentivaram as jornadas. Por isso eu via o Presidente todos os dias, em todas as celebrações, e depois eu fui também a alguns sítios, nomeadamente aqui em Cascais e na Serafina, assim, em sítios mais pequeninos, onde ele estava sempre. Por isso sempre demos um abraço caloroso, sempre, pronto, é cá paroquiano, mesmo que agora viva mais em Belém do que aqui, e por isso, pronto, é também um bom amigo. E estas perguntas, prioridades, nós fizemos um pequeno encontro no início do ano pastoral, onde tentámos juntar as famílias de acolhimento, os voluntários, um bocadinho para fazer a celebração do que tinha acontecido naqueles dias. Eu acho que deixou uma marca de grande alegria e também de uma marca de humildade e de fé. Ou seja, o que aconteceu aqui, em Cascais, em Lisboa, na vida das famílias, na vida de cada um, foi muitíssimo mais do que o trabalho imenso que nos deu. E por isso, eu notei isso em todas as pessoas. Ou seja, quando diziam o quanto trabalhavam, diziam porque eu perguntava. Dizia porque, mas calma aí, e eles diziam aquilo só porque eu perguntava diretamente. Mas o trabalho que deu e o trabalho que as pessoas fizeram foi altamente ultrapassado por aquilo que aconteceu. Por isso deixou uma marca também de grande, não só de grande alegria, mas também de grande fé, de grande esperança, ou seja, de perceber que Deus age, que Deus acontece quando nós nos empenhamos. Além também de recriar laços, ou fazer novos laços
na vida comunitária. Por isso, o que eu acho que como prioritário, ou como prioritário para usar as palavras do nosso presidente, mas como fundamental, na prática é nós continuarmos a ter esta abertura para fora. Não a abertura no sentido, como às vezes parece, a abertura no sentido de deixar de haver referências propostas, abertura no sentido de propor, de viver, de anunciar, de experimentar, de viver mais na rua nesse sentido, não é? Sim. Por outro lado, continuar a fortalecer, um dos grandes desafios da paróquia de Cascais é, nós temos 11 missas dominicais, não é? Só. Nossas. Sim. É? 11 missas dominicais. E criar nestas 11 celebrações, que é o sítio onde as pessoas confluem, não é? Criar uma vida comunitária, ou seja, uma só paróquia, é um bom desafio, é um bonito desafio, é exigente, é difícil, mas é um bom desafio. Por isso eu acho que por um lado, se quisermos, não foi essa a primeira coisa que eu disse, mas fortalecer os laços paroquiais, ou seja, a pertença a uma comunidade, a uma família, a uma igreja, a uma paróquia, e ao mesmo tempo, fazendo isso, sair cá para fora com grande alegria, entusiasmo, sem medo, a propor claramente, não é, aquilo que é o rosto de Jesus, não é? Depois, outro desafio sempre é, nós falamos muito dos jovens e bem, não é? Mas devemos falar de todas as etapas da vida. Mas de facto, ali os jovens adultos são aqueles que mais naturalmente encontram desculpas para se desvincular à participação comunitária, não é? Por isso, se calhar, recriarmos laços tão fortes, não é? Que seja mais habitual, não é? Com boas referências, que se continue este caminho normal, seja, como jovem, como adulto novo e até mais crescido. Sim. Eu não sou muito bom a criar planos, mas era olhando para as jornadas, acho que foi essa a marca que deixou aqui na paróquia. Acho que está respondido. Acho que mais uma vez agradecer ao Padre Hugo dos Santos e ao engenheiro Fernando Santos e ao nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa pelas perguntas, muito simpáticos. E no final agradecer aqui ao Padre Nuno pela disponibilidade e abertura a responder a todas as perguntas. Espero ter materializado algumas perguntas de toda a gente aqui que vive em Cascais e que vai acompanhando também o podcast, por isso muito obrigado pela disponibilidade. Então, muito obrigado eu por este desafio. Não é muito comum, nós podemos falar de nós à vontade, sem stresses nenhuns, não é? Mas não é esse o nosso papel, a nossa missão, mas se isto aproveitar a alguém, não é? para ter que rezar ainda mais por mim, muito obrigado. Mas muito obrigado por este teu trabalho, por este teu empenho, não é? De ires à procura desta malta toda, desta gente toda, de também querer saber mais umas coisas também sobre mim, como é que eu vivo, penso, ou o que é que aconteceu. É bom, mas pronto, também de anunciar, agora já posso anunciar que daqui a uns tempos, quando o Pedro se lembrar e quiser, há de aparecer aqui também de surpresa para entrevistar o Padre Mendo, e eu cá estarei para ouvir e dar as minhas achegas. E pronto, até lá podem usar... Só uma coisa que eu não percebi, o Padre Nuno, então toda esta história começou quando ficou 6-3 para... O Benfica. Era só para ter certeza. Sim. Okay. Mas eu posso contar o jogo todo. Eu posso dizer que o Sporting deu um banho de bola ao Benfica na primeira parte. Não sei como é que foi este jogo. Jogou que se fartou. E pronto, mas tinha o João Pinto que marcou, não sei, 3 golos ou 4 golos em 3 mates que fez. Todos golões, todos sem saber como, não é? Mas o Sporting jogou muito melhor que o Benfica, mas apanhou 6 golos. E ficou para a história. Mas pronto. E assim se acaba. Mas atenção que eu fui para o seminário não desiludido, nem desanimado, nem angustiado, mas por outro lado, sim, o Sporting ou o futebol é apenas uma coisinha de nada comparando com isto que é servir Nosso Senhor. Então pronto, muito obrigado Pedro, muito obrigado Padre Mendo por ter estado aqui a ouvir-me assim a falar só sobre mim ou só sobre as coisas sem poderes dar a tua chega. Quem quiser saber mais ou fazer mais perguntas, de preferência que não sejam sobre nós, mas sobre Nosso Senhor, então pode usar o mail podcast@paroquiadecascais.org. Muito obrigado e desculpem qualquer coisinha. Muito obrigado, Pedro. Até à próxima, se quiser.